agradecendo mais uma vez o aceite ao convite aí, do Dr. Ricardo Torres de Carvalho. Tá aqui o convite, ele só me comunicou. Só comunicou. Não, mas agradecendo isso por um pouquinho a posição das duas câmaras reservadas do meio ambiente do Tribunal de Justiça. Eu aqui rendo novamente nossos agradecimentos em nome do Grupo Regional da EPM. Tem uma pergunta, como tem nome, acho que posso ler o nome, né? Ninguém pediu sigilo aqui, do Dr. Marcos Roberto Boni. Durante um tempo, a sociedade teve a sensação de que os crimes ambientais eram inafiançáveis e alguém que tratasse uma capivara, que alguém que matasse uma capivara seria preso, enquanto quem matasse uma pessoa seria processado em liberdade. Porém, de fato, muitos crimes ambientais acabam sendo julgados pelo Juizado Especial Criminal e a punição, entre aspas, acaba sendo a doação de cestas básicas ou medida equivalente. O senhor acha fundamental haver uma punição com prisão para combater com eficácia os crimes ambientais? Bom, sempre tive a visão pública, privada, e eu também já fui juiz criminal a vida inteira, mesmo não gostando da matéria. Mas eu digo para os meus alunos tal, que o crime não compensa para ninguém, nem para o professor, nem para o juiz, nem para ninguém. Então, que a questão do crime ambiental é que ele é inafiançável. Na verdade, essa é as penalidades e tudo mais, tal, você aumentar a pena ou algum tipo de coisa, tal. Eu digo que não é essa a solução, que o interesse maior não é de você preservar, coibir que novas práticas sejam feitas, mas realmente a questão penal ela está muito mais ligada à falta de estrutura de fiscalização, o poder de polícia ser exercido nessas situações, polícia de verdade mesmo. Vimos na questão até juízes do Amazonas que estavam presentes nessa região, que o desmatamento acontece, a violação é lá, eles não têm como coibir isso, e até mesmo as autuações, elas são de difícil concretização. Então, na verdade, eu entendo que isso aí é uma consequência de um mal que já foi feito. Então, eu não vejo outra situação, quer dizer, o crime ambiental pode ser tão hediondo quanto uma questão de crime contra a pessoa e tudo mais. Tal. Eu brinco também que, a partir do momento que eu passei a ser juiz ambiental, atuar nas câmaras ambientais, outro dia mesmo vamos fazer uma inspeção numa chamada mata como é que chama? Do Bugio. Quem não conhece, ali perto de São Paulo, saída para Campos Jordão, na Carvalho Pinto, tem uma continuidade da Carvalho Pinto, que vai passar uma tal da Mata do Bugio. Então, que estava interditada, tinha uma liminar suspendendo a continuidade das obras lá numa estrada, que tinha a tal da Mata do Bugio ali. Então, todas as exigências que foram feitas para a preservação do bugio estavam lá, até passarela, passar por baixo da estrada e tudo mais, tal, e estavam cumprindo as exigências vinham vindo e tudo mais, até o ponto que falaram, olha, tem exigências que nós estamos cumprindo, mas que são desnecessárias, a questão do bugio e tudo mais, tal, e queriam que fosse ver no local. Vamos ver, a Câmara, ainda que não a turma julgadora, poderia dar um estendido e tal. Então nós fomos lá fazer a tal da inspeção na Mata do Bugio. Aí, galocha, mandaram botas e tudo mais, então nós fomos ver a Mata do Bugio. Então, exigências que são feitas e que
porque na verdade existiria um resquício de Mata Atlântica, e depois tem uma comunicação ali, a estrada passa, tem uma área já toda urbanizada tal, e tem um quilômetro e meio de distância de uma tal da mata, onde tem uma colônia de bugios lá, eu até perguntei quantos mais ou menos são identificados, mais ou menos 20 a 30 bugios, e está uma estrada inteira parada, fizeram até passarela embaixo da estrada, por cima, e na verdade depois fomos saber, através da questão do bugio, que o bugio ele não só pula de galho em galho, ele não desce para andar na passarela, atravessar, para ir para a mata do outro lado, que é o resquício de Mata Atlântica que existia um pouco mais para frente. E outras situações dessa, quer dizer, chegamos a um cúmulo de uma visão até muito protecionista por alguma coisa que não corria o mínimo risco de ser afetada. Então, muitas dessas questões a gente vê que há um exagero no enfoque, e só mesmo indo no local para saber, que até aí, como eu não sei como é que é o bugio, eu não sabia que o bugio não anda, só vai não vai atravessar, sair andando, descer da árvore para andar no lugar, porque não é o normal dele para ser atropelado pela estrada que vai sendo passada. Então, na verdade, o que a gente recomenda, até entre os outros juízes que atuam nessa área, que há necessidade de uma sensibilidade um pouco maior. Então, a questão não dá para ser analisada pura e simplesmente no enfoque administrativo, naquela situação já congelada, mas que tem que ter uma visão um pouco maior e tentar chegar num ponto de equilíbrio, que é a tentativa que fazemos sempre dentro da Câmara, ainda que diversos os segmentos de pensamento dentro desse estudo ambiental. Né? Talvez até uma questão regional da capivara, não sei se foi essa a intenção por intermédio da pergunta, questão do carrapato estrela, que a gente sofre com a doença por ele transmitida bastante na região de Campinas. E aqui em Campinas nós tivemos também há alguns anos um abate, né, de capivaras para... Agora é o javaporco, né? É o javali, é o javaporco. E até foi engraçado, porque um médico infectologista da Unicamp, muito amigo meu, ele falou: como que vocês veem isso daí? Da gente poder abater ou não poder abater? Porque do ponto de vista humano, para eles ali a capivara é um bicho extremamente perverso. Tanto é que aqui chegou um momento que tiveram que abater. E o mais engraçado é que depois nós escrevemos um artigo, coordenado também pelo nosso amigo Richard Paquin, houve a participação, inclusive, do ministro Barroso, e o título do nosso artigo era Capivara do Banco dos Céus. Então, um problema regional que nós tivemos aqui em Campinas, né, secretário? Nem sei se foi da época do senhor, não, foi antes lá. Ele chegou ainda num plantão que estava fazendo no sábado, um requerimento para obstar o abate que havia sido determinado pela prefeitura. Só que eu não pude conhecer. Por quê? Porque a matéria já estava judicializada na sexta-feira, e na sexta-feira houve um indeferimento. Então, como a gente sabe, não é oportunidade para a gente rever posições de processos já entrantes. Não sei se era isso, doutor Marcos, mas pelo menos aqui da nossa região. Hoje até a questão regional era a questão do javaporco e do javali, que é uma espécie que não é natural, e realmente ela é predadora, ela causa danos e tudo mais com relação a isso, e interfere no ecossistema inteiro em relação a isso. E no âmbito de São Paulo existiria, acho que o IBAMA, ele permite a caça nessa situação, até como controle do ecossistema, ele admitia a caça ou o abate desse javaporco, e no âmbito de São Paulo, então, vice-governador, na verdade houve a proibição da caça do javaporco, e essa questão foi levada ao nosso órgão especial, porque a matéria seria de
constitucionalidade da lei com relação à questão do javaporco, e o nosso órgão especial disse que a questão seria para ser decidida no tribunal local, no âmbito local. Aí vem para a gente decidir com relação a isso. Eu realmente suspendi a aplicação e até mesmo a vedação, autorizando isso por diversos outros estudos que mostram que a situação não é só de crueldade animal, como pode ter crueldade qualquer outro animal, mas é um animal invasor, é um animal que não é natural, e ele causa muito mais danos ao meio ambiente do que propriamente a questão. Agora, os abusos com relação à matança que aí tinha um vídeo dessas ONGs, está mostrando que matavam com crueldade, isso aí pode ser punido pela crueldade a qualquer tipo de animal. Então, não só o javaporco, mas os meios de contenção dessa epidemia. Na verdade, era como se fosse uma epidemia na atuação do javaporco. Isso já foi considerado, já tem várias decisões a respeito disso também. Eu passo para a nossa claro, agradecendo, mas eu não poderia deixar de fazer algumas considerações no sentido de tudo que aqui também ouvi. E principalmente, comentava, lógico que sempre tem um paralelo, até nas sessões tem um paralelo. Nós estamos hoje num ambiente que eu quero crer, a maioria dos que aqui comparecem tem, evidentemente, um viés e um conhecimento, uma atuação e um envolvimento muito grande com esses temas ambientais. Sejam pessoas ligadas a ONGs, sejam pessoas em órgãos reguladores, secretários, advogados, mas todos com vamos dizer assim, uma bagagem para a proteção do meio ambiente. Eu percebia que durante as falas, e é muito bom quando a gente fica na coxia, né? Hoje eu estou aqui na coxia, mas uma coxia que também está no cenário. Você vai percebendo, à medida que os palestrantes, com todo o seu conhecimento, com toda a sua lealdade, com a sua transparência, externam suas opiniões, não só no cunho acadêmico, mas até naquelas de cunho pessoal. A gente nota o olhar, ora concordando, ora imagina, ora é isso aí. Então, esse ambiente é extremamente propício para o objetivo desse encontro, que é reflexão. Aqui, mesmo a desembargadora federal, com origem do Ministério Público, como ela mesmo se intitulou, uma pessoa com formação, com luta, com vontade de criar um setor do direito processual, e aqui a gente faz essa referência, ambos aqui também são, aqui acho que os três são processualistas. Doutor Prieto é civilista, mas com uma carga processual. Ele é tudo, né? Processualista, público, mas tudo bem. Não só ele, mas a família. Agora, o que a gente percebe é que nós somos de uma geração, e eu aqui mais velho, de uma geração de formação de direito processual, e que aqueles que foram se ramificando, não é? Como a tal da araucária que eu disse para vocês, e buscando novos setores, e buscando novos segmentos. E falar sobre o assunto não é fácil, é muito difícil, porque ora agrada, ora desagrada. Então, eu falava com o doutor Renato o seguinte: eu tenho para mim que
vamos dizer, a questão do direito ambiental, ou a legislação de direito ambiental, embora mais antiga, mas se eu fizer um paralelo com a entrada da legislação do direito do consumidor, nós vamos retomar a década de 90 e vamos perceber que, inclusive, as mesmas pessoas, no caso foi citado várias vezes Hermann Benjamin, e Hermann Benjamin é um marco na história da ciência do direito do consumidor. Eu mesmo fiz cursos com ele. A principiologia é a mesma. É a mesma. Os termos são utilizados com o mesmo grau. E aí, alguém pode falar, mas espera aí, sim, tem muito a ver. E quando ingressou o Código de Defesa do Consumidor, houve também não é que quando entrou a legislação de direito florestal, por favor, mas o que eu quero me referir é que quando o debate veio à tona, o que acontece? Segmentos da sociedade se sentem ameaçados, e isso é muito natural. Aliás, a própria desembargadora falou na questão democrática, nas mudanças, na dialética, é isso mesmo. O Código de Defesa do Consumidor assustou quem? Fornecedores, indústrias, financeiros, os bancos. E o que aconteceu? Aconteceu que, passado o tempo, e nós já podemos falar de 90 para 2018, os senhores podem fazer a conta com mais rapidez até que eu. Equilibra. Começa equilíbrio. Então, a pergunta que eu deixo, não é só a questão da capivara, do bugio, do morro, do topo do morro. Eu, por exemplo, conheço a área de Campos do Jordão. É preocupante, muito preocupante. Mas é preocupante pela forma da agressão, mas como aconteceu em Angra dos Reis, como aconteceu em Mariana, é o homem avançando. E isso vem desde a pré-história. Só que hoje a gente tem mais liberdade para falar sobre isso. Então, a pergunta que todos nós devemos fazer é: o que a sociedade quer? Eu acho que isso, para mim, é pontual. Nós temos uma legislação. O que a sociedade quer? E esse trabalho, os senhores que estão ligados a movimentos, que estão ligados a entidades em prol da defesa desse meio ambiente, os senhores e senhoras que estão voltados a trabalhar, a divulgar, a conscientizar, esse é o trabalho dos senhores que eu digo que é a sociedade. Mobilização. Porque o judiciário, hoje eu falo como magistrada, o judiciário responde também aos fins sociais. É uma regra, é um princípio que nos norteia. Então, nós temos a legislação, mas nós precisamos da hermenêutica. A hermenêutica exige os valores e, na aplicação da lei, os fins sociais. Então, qualquer mudança, agrade ou não desagrade, ela tem que passar por uma discussão e, às vezes, ela é até cruel, mas ela é cruel para uns e não é para o outro. Então, essa é a reflexão que, na minha ótica, é o que eu levo da amplitude do que foi trazido aqui. E, doutor Luiz Fernando, o que o senhor trouxe é vivência. O que o senhor trouxe é aquilo que todo dia bate na sua mesa com um prazo para decidir. Conceder ou não uma liminar. Suspender ou não um projeto. Condenar ou não alguém. Uma empresa, uma entidade, um grupo econômico. Ou uma pequena empresa ou uma pessoa individualmente considerada. Então, é a responsabilidade de quem vai dar uma solução vinculante. Mas a
solução da sociedade, essa tem que saber exatamente o que ela quer. Porque o planeta muda, já vem mudando. E vem mudando há muitos e muitos e muitos séculos. Então, essa é as considerações, e agradeço profundamente, Dr. Renato, a oportunidade e a esta faculdade que sempre prestigia os encontros também com a magistratura, que para nós realmente também é vital. Ouvir, falar e também trazer para os senhores o que a gente pensa. Se é o certo ou errado, isso nós veremos depois. Muito obrigada. Bem, nós agradecemos a participação dos integrantes da mesa por conduzir esta primeira parte do seminário. Faremos agora uma pausa para o almoço, retornando às 14 horas para o segundo e terceiro painéis, respectivamente a compensação no âmbito do licenciamento ambiental, desafios para a concretização dos projetos compensatórios e a Constituição Ecológica 30 anos depois, interpretação evolutiva e releituras atuais. Dessa forma, nós encerramos a sessão de abertura desse seminário, agradecendo a presença de todos. Boa tarde.